Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos lá, dando continuidade à nossa jornada aqui. No estudo sobre o Estatuto Social, eu já trouxe para vocês em outras aulas os aspectos gerais, a parte da Assembleia Geral, do Conselho de Administração, e hoje o foco é diretoria executiva. Como eu falei para vocês em outras aulas anteriormente, o meu intuito aqui em trazer tudo separadinho é para que vocês consigam entender cada ponto da lei que a gente precisa estudar, legislação, decreto, regimento, código de ética que a gente ainda vai ter, e cada conteúdo desse. Não é interessante que eu chegue aqui e jogue tudo para vocês, que vocês tenham aquela impressão que está entendendo, mas que quando realmente vai fazer questões, por ter visto tudo junto, tudo de uma forma assim, muito solta, impactada, vocês não tenham rendimento. Então, o meu intuito aqui é trazer realmente passo a passo para vocês estudarem e compreendendo cada ponto para que a gente consiga evoluir nesse estudo. A gente ainda não tem um edital publicado, tudo que eu estou trazendo aqui para você é baseado nas provas anteriores e tudo que a gente tem de legislação, do que foi cobrado, claro, com as atualizações, tá? Mas quando o nosso edital for publicado, se for preciso trazer aqui algum complemento para vocês, não se preocupem que eu vou vir, eu estou com esse compromisso aqui com vocês de trazer tudo que seja atualizado para o teu estudo, tá? Então, como a gente nas provas passadas teve 5 questões de legislação da EBSER, o meu intuito é para que você que está aqui me acompanhando, estudando comigo, gabarite realmente essas 5 questões, e eu sei que vocês vão chegar depois dessa prova e comentar aqui nos vídeos, no meu canal Gi, eu consegui gabaritar as 5 questões de legislação da EBSER por conta das suas aulas. Esse é o meu objetivo, então vamos lá comigo. E aí, como eu falei, hoje nós vamos falar sobre a diretoria executiva. E aí, o que seria essa diretoria executiva? Como eu trouxe para vocês, tanto na legislação, da parte da lei mesmo de criação da EBSER, como no início do Estatuto Social, ela faz parte, a diretoria, dos órgãos estatutários da EBSER. Quase não sai, né? Então, ela é um órgão gestor central da administração e representação, cabendo assegurar o funcionamento regular da EBSER, da nossa empresa, né? Em conformidade com a orientação geral que é traçada pelo Conselho de Administração. A nossa aula passada foi especificamente sobre o Conselho de Administração, e aí a gente viu que ele traz realmente as organizações gerais dessa empresa, mas a diretoria executiva é aquele órgão central de administração. Vocês vão ver que é a parte que coloca efetivamente a mão na massa, que gere, que representa, tá? Então, esse conceito precisa ficar muito claro na sua mente, tá? Um órgão gestor central de administração e representação. E o que ela faz está tudo em conformidade com a orientação geral que é traçada pelo Conselho de Administração. E aí, qual é a composição dessa diretoria executiva de acordo com o que traz o nosso Estatuto Social? Ele traz que a diretoria executiva ela vai ser composta pelo presidente, pelo vice-presidente e por até 6 diretores, todos eleitos pelo Conselho de Administração, tá? Então, tenham isso em mente também. Eu já falei aqui outras vezes, tudo que a gente traz assim com relação a números, a composição, a conceitos gerais, que são realmente importantes para o funcionamento da EBSER, você precisa saber. E aí, a minha dica eu reforço sempre em todas as aulas com vocês. Eu estou trazendo aqui todo esse conteúdo bem mastigadinho, então o que é que eu faria se eu estivesse no seu lugar hoje, estudando com o intuito de uma próxima vaga no concurso da EBSER? Faz um mapeamento geral desses órgãos que eu estou trazendo aqui para vocês. A gente já falou sobre a Assembleia Geral, já falou sobre o Conselho de Administração. Hoje estamos na diretoria executiva, depois vamos ter conselho fiscal, conselho consultivo, comitês de auditoria. Então, pega e coloca em um mapeamento para você, junta aí umas folhas A4 ou uma cartolina, ou como quer que vocês gostem de fazer, ou um mapa mental, talvez, mais bem elaborado, mas vai colocando, comparando mesmo. No Conselho de Administração, eu vi que eram 9 membros. Na diretoria executiva, eu estou vendo que são 6. E aí vai construindo para comparar. O que é que o Conselho de Administração faz? A gente viu que são mais normas gerais, né? Fala sobre a questão de bens, imóveis.
Já a diretoria executiva, o que é que ela vai fazer? Mais a parte de administração mesmo, daquele botar a mão na massa, como eu falei para vocês, de representar. Então, vai elencando isso muito bem nesse seu mapeamento, para que você consiga, ao final de toda essa série de conteúdos que eu vou trazer para vocês, que vocês tenham uma visão geral e saibam, quando uma questão vier apontando, o que cada órgão desse faz, o que é a responsabilidade de cada um, até onde cada um pode ir, a partir de onde cada um assume, tá? Principalmente quando a gente traz aqui em relação a números. Eu estou trazendo para vocês aqui, por exemplo, a composição agora da diretoria executiva. Mas na frente eu vou trazer para vocês quando que eles se reúnem. É importante a gente anotar qual é o prazo de gestão. Então, tem coisas que são elementos-chave que você precisa, sim, dominar. E aí, lembra, você vai fixar esse conteúdo através das questões. Então, vocês estão vendo aqui a teoria comigo. Eu estou tentando mastigar ao máximo para que você entenda. Mas você vai realmente fixar esse conteúdo através das questões. No início, você vai fazer. E claro, você vai acertar algumas, errar outras, mas aqui você errou, é importantíssimo que você vá lá e estude por que eu errei essa questão. Onde foi que eu não consegui assimilar o conteúdo e eu preciso voltar, rever e rever aqui a aula comigo? Onde foi que eu não estava prestando atenção? Será que eu estava respondendo as questões em um ambiente não tão favorável, que realmente eu fiquei mais dispersa? Ou será que realmente foi falta de atenção mesmo, por ler mais rápido? Enfim, você tem que estar atento a isso. E resolvendo questões é que você vai conseguir fixar esse conteúdo e entender se você aprendeu, se você está dominando ou se você precisa voltar a revisitar a aula. Eu falo sempre que revisões precisam ser feitas com frequência, então esteja atento a tudo isso, tá? E aí, completando o gancho dessa questão da composição, eu trouxe aqui para vocês que atualmente nós temos na EBSER, de acordo com como eu falei, com a última atualização do Estatuto Social que aconteceu em maio e foi publicada em junho, que nós temos hoje o presidente, o vice-presidente e diretores. Nós temos quais? Diretor de Administração e Infraestrutura, diretor de Ensino, Pesquisa e Atenção à Saúde, diretor de Gestão de Pessoas, diretor de Orçamento e Finanças e diretor de Tecnologia da Informação. E aí, se você é uma pessoa que está atenta, que vê aqui a aula comigo, mas também gosta, e como eu falo sempre, é importante que você pegue realmente o Estatuto para ler, para se apropriar do conteúdo, você vai ver que essa parte aqui não está destrinchada lá. Eu trouxe isso aqui como um a mais para que você saiba como está atualmente. Mas no Estatuto tem dizendo a composição como está aqui em amarelo. Diretoria executiva é composta pelo presidente, o vice-presidente e até 6 diretores. Cuidado com esse até, tá, gente? Não no mínimo. Esse até dá pra gente a noção de máximo. Então, não tem que ser 6 diretores, não é no mínimo 6 diretores, é até, tá? E aí, essa parte aqui que eu trouxe, quais são os diretores que a gente tem hoje em dia, foi um bônus a mais para vocês entenderem como está atualmente o órgão, a empresa que você vai trabalhar muito proximamente aí, nesse próximo concurso, tá? E aí, caminhando ainda com relação à diretoria executiva, eu quero trazer para vocês que é uma condição para a investidura em cargo de diretoria executiva da EBSER a assunção de compromissos com metas e resultados específicos a serem alcançados. A gente viu também em outras aulas essa questão da preocupação da EBSER realmente com metas, com a avaliação da qualidade do seu trabalho, com o cuidado, né, desse desenvolvimento de atividades a longo prazo. Então, qualquer diretor que venha a entrar, ele tem que assumir realmente esse compromisso com as metas e com os resultados que a empresa quer alcançar, tá? Que deverão ser aprovados pelo Conselho de Administração. Então, isso é uma observação bem importante, que às vezes a gente lendo mesmo o Estatuto Social, ou até aqui mesmo na aula, às vezes tem pessoas que olham assim, não dão tanta importância, não tem número, não é uma composição, mas é um ponto que talvez uma banca, como eu digo, como eu sempre falo, né?
aquela banca mais traiçoeira, aquela banca que quer testar mais o candidato, ele traz mesmo essas entrelinhas. Então, tenha em mente isso. Qualquer diretor que vai fazer parte da diretoria executiva da EBSER tem que assumir mesmo esses compromissos com metas e resultados específicos que deverão ser aprovados pelo Conselho de Administração, tá? E aí, continuando. Qual é o prazo de gestão desses diretores, né? Dos diretores executivos da EBSER? É bem parecido, na verdade, com o que eu trouxe para vocês com relação aos membros do Conselho de Administração, tá? O prazo de gestão ele vai ser de 2 anos. Vão ser permitidas, no máximo, 3 reconduções consecutivas, tá? 3 delas. E aí, o que são reconduções consecutivas? Eu fiquei 2 anos e aí passou esse prazo de 2 anos. Então, eu posso ter, no máximo, mais 3 gestões, uma atrás da outra, emendadinho, tá? E aí, quando acontece realmente essa finalização dessas reconduções máximas que eles podem ter, ia dizer que a gente pode ter, ó, que eles podem ter, é preciso passar um mandato de gestão, um prazo todo de gestão, para que eles possam realmente se candidatar novamente e ter direito novamente a fazer parte dessa diretoria, tá? É como eu trouxe aqui embaixo, ó. O retorno do membro da diretoria executiva para o cargo de diretor da empresa só poderá ocorrer após decorrido o período equivalente a um prazo de gestão. E qual é o prazo de gestão? 2 anos. Então, eu sou diretora da EBSER hoje. E aí, eu fiquei 2 anos, eu tive 3 reconduções, porque o Estatuto Social me respalda. Ah, eu quero mais um. Não posso imediatamente. Eu preciso passar 2 anos sem fazer parte, para depois tentar novamente voltar à diretoria executiva, tá? O prazo de gestão dos membros da diretoria executiva se prorrogará até a efetiva investidura dos novos membros. Então, por exemplo, hoje findou o meu prazo de gestão, que foi lá de 2 anos. Ah, não teve recondução, vamos supor. E aí eu não posso simplesmente deixar esse cargo. Eu só posso realmente sair quando o meu substituto ele for realmente investido nesse cargo, tá certo? É isso que está aqui nesse post-it para você. O prazo de gestão dos membros da diretoria executiva se prorrogará até a efetiva investidura dos novos membros, porque como eu falei para vocês, a diretoria executiva é um cargo realmente de mão na massa. Então, como é que você vai deixar aquela diretoria ali vazia? Como é que vai acontecer? Não pode, né? A empresa não anda. E aí a gente precisa realmente ter essa garantia, que vai sair um diretor, mas vai ter outro no lugar, tá bom? E aí, continuando, com relação à vacância e substituição eventual, como que acontece? Então, eu vou explicar para vocês aqui alguns pontos que vocês devem saber, porque uma prova, por exemplo, que venha... Eu já percebi provas da VUNESP, por exemplo, ela traz muito estudo de caso. Então, ela pode trazer lá uma situação de uma eventual vacância de um membro da diretoria. E como é que vai acontecer? Aí ele traz lá todo o enunciado para você, dizendo que fulaninho saiu, se afastou, por isso, isso e isso. E aí, quem é que substitui? Então, vamos lá para que vocês entendam aqui como é que acontece. Se a vacância for de membro, qualquer membro da diretoria executiva, com exceção do presidente e do vice-presidente, então o presidente da diretoria executiva vai designar o substituto entre os membros da diretoria. A gente viu que a gente tem o presidente, o vice-presidente e os outros diretores. Então, saiu um determinado diretor por uma vacância ou uma substituição eventual. E aí, o que é que vai acontecer? O presidente da diretoria executiva, ele vai olhar dentre os outros membros da diretoria executiva e vai designar um para substituir esse membro, tá? Se for uma vacância ou substituição do presidente, então ele será substituído pelo vice-presidente, que terá os mesmos deveres e atribuições do presidente, tá? Se for do presidente e do vice-presidente, e agora?
Saíram os dois. Então, o Conselho de Administração, que a gente viu lá, que é um órgão mais regulador, ele vai vir e vai designar um substituto dentre os membros da diretoria executiva também, tá certo? Ah, mas aconteceu uma situação realmente excepcional. Ficou em vacância ou precisou de substituição de todos os cargos da diretoria executiva. O que fazer nessa situação? Então, mais uma vez, o Conselho de Administração vai lá e ele vai eleger imediatamente dentre os seus membros o presidente interino para praticar até a realização de nova eleição os atos urgentes da administração da EBC. Então, vamos lá recapitular. Se saiu um membro especificamente, o presidente vai designar entre os outros diretores um que vai substituí-lo. Se foi o presidente que saiu por alguma substituição eventual ou vacância, o vice-presidente vai assumir com todos os poderes que o presidente tem. Se foi o vice-presidente e o presidente, o conselho de administração vai designar dentre os outros diretores a substituição. Mas se ficou vago realmente todos os membros da diretoria executiva, aí o conselho de administração vai designar imediatamente os seus membros, dentre os seus membros do conselho de administração, tá? Cuidado para não confundir, ele vai vir dentre os membros do conselho de administração, designar o presidente interino para praticar, até a nova eleição, todos os atos urgentes. Não são os atos ordinários, normais do dia a dia. É o que é urgente, até a eleição da nova diretoria executiva. E aí, essa diretoria executiva, ela fará jus anualmente todos os seus membros de 30 dias de licença remunerada, que podem ser acumulados no máximo por 2 períodos, e sendo vedada a sua conversão em indenização em espécie e indenização. Ou seja, eles terão que ter a cada ano 30 dias de licença remunerada, que são as nossas férias, né, gente? E aí eles podem acumular no máximo por 2 períodos, ou seja, 2 anos, tá? Continuando. E as reuniões, né? As reuniões da diretoria executiva, elas deverão acontecer com a presença da maioria dos seus membros. Ordinariamente, uma vez por semana. Gil, que é ordinariamente, via de regra, tá? A regra geral é que as reuniões aconteçam uma vez por semana dessa diretoria executiva. E extraordinariamente, quando que acontece? Sempre que for necessário. A diretoria executiva, ela poderá ser convocada, essa reunião, pelo presidente da EBSER ou pela maioria dos membros do colegiado, tá? Existem essas duas possibilidades. E aí, quando que vai ter essa convocação? Quando for extraordinário, porque o ordinário já está certo lá. Uma vez por semana, os membros da diretoria executiva irão se reunir, tá? A pauta da reunião e a respectiva documentação devem ser distribuídas com antecedência de 4 dias. Se vocês lembrarem, na nossa aula passada, a pauta das reuniões do Conselho de Administração, a antecedência são de 5 dias. Aqui vocês já estão vendo que a antecedência da parte de documentação e pauta da reunião da diretoria executiva será de 4 dias. Então, por isso que eu falo para vocês da importância, façam um mapeamento para não confundir, principalmente essa parte de números. Porque ela pode vir a banca trazendo aqui para a gente que a pauta aqui pode ser de 5 dias. E aí você vai lembrar, eu vi realmente 5 dias, mas não é da diretoria executiva, é do conselho de administração, tá? Então, muito cuidado com essa parte das numerações aí, para você não confundir no seu estudo. E aí, pode acontecer, claro, alguma exceção, que não seja realmente mandado com esses 4 dias de antecedência, mas essas situações, elas têm que ser justificadas e acatadas pelo colegiado, tá? Nas deliberações colegiadas da diretoria executiva, o presidente terá o voto de desempate além do voto pessoal. Se vocês perceberem,
pode sim empatar realmente a votação de qualquer pauta que venha a ser colocada, né, pela diretoria executiva, e aí o presidente ele tem o seu voto pessoal, mas se com o seu voto empatou, o desempate caberá ao presidente como voto desempate. Ele terá 2 vezes voto, o voto pessoal e o voto de desempate. Em caso de empate, se não teve empate, ele só vota uma vez, tá? E aí, continuando ainda com relação às reuniões, tá? Cabe à Secretaria da Diretoria Executiva proceder ao registro das deliberações tomadas em reuniões ordinárias e extraordinárias. Então, já vai aí organizando na sua mente. A Diretoria Executiva conta com uma secretaria que deverá fazer o registro de todas as reuniões, tá? Das pautas das reuniões, que deverão constar em ata, tá? A qual será assinada pelo presidente, pelo vice-presidente, pelos diretores e pelo representante da consultoria jurídica, quando presente. E aí, o que é que deverá constar nessa ata da reunião da diretoria executiva? Então, é preciso que vocês saibam esses 5 itens. Já coloca aí na sua mente. São 5 itens que precisa constar na ata de reunião da diretoria executiva, que vai ser feita pela secretaria da diretoria executiva, tá? E vai ter que estar assinada pelo presidente, pelo vice-presidente, pelos diretores e pelo membro da consultoria jurídica quando presente. E aí vai precisar ter o dia, a hora e o local da sua realização e quem presidiu. Vai precisar ter os nomes dos membros da diretoria executiva presentes, dos ausentes, consignado a respeito destes e a justificativa da ausência, se houver. Então, vai ter que realmente nominar cada um que estava ali presente e quem não estava presente. Se houver a justificativa, um diretor esteve ausente, mas ele mandou mensagem antes, ele mandou algum documento justificando a sua ausência. Tudo isso vai ter que constar nessa ata. A presença das demais autoridades participantes, a gente pode ter realmente em alguma reunião da diretoria executiva alguns membros que sejam autoridades que precisem estar ali, dependendo da situação que vai ser discutida naquela reunião. Então, precisa colocar os fatos ocorridos e uma síntese da deliberação das matérias. Então, o que foi que aconteceu? A pauta era essa, o que foi discutido, o que foi tomado de decisão. Então, tudo isso precisa constar. E os votos divergentes e as abstenções. Um diretor votou divergente da maioria. Outro diretor se absteve. Tudo isso tem que constar, tá certo, gente? Então, tenham em mente aí esses 5 itens que são importantíssimos para registro dessa ata que vai ser feita pela Secretaria da Diretoria Executiva a cada reunião da Diretoria Executiva, que ocorre ordinariamente, semanalmente e que ocorre extraordinariamente sempre que necessário, convocado pelo presidente da diretoria executiva ou pela maioria dos seus membros. Olha, já foi aí uma recapitulada geral. E isso, uma dica, tá? Para vocês. Quando estiverem estudando, façam isso. Dá uma recapitulada em tudo que você viu. A diretoria executiva, ela tem o presidente, o vice-presidente e até 6 diretores. Eles podem se reunir, eles se reúnem semanalmente de forma ordinária, extraordinariamente, sempre que necessário, quando convocada pelo presidente ou pela maioria dos seus membros. Esses membros, eles farão jus a 30 dias de recesso remunerado. Eles podem estar em gestão por um prazo de 2 anos, podendo ser reconduzido por 3 vezes consecutivas. Se quiser uma 4ª vez, não pode. Ele vai ter que passar pelo menos um prazo de gestão, que é 2 anos, para poder voltar à diretoria executiva. Então, vai fazendo esse traçado mental. Isso é estudo ativo. Estudo ativo faz com que você realmente absorva o conteúdo e não vai ter quem tire esse conteúdo da sua mente se você revisar dessa forma. Isso é uma forma realmente que impacta a nossa evolução, o nosso desempenho nos estudos. Então, olha que eu estou entregando ouro aqui para vocês. Isso eu entrego para os meus alunos da mentoria, tá?
todo esse traçado, como é que a gente faz para fixar o conteúdo. Então, eu já dei aqui um spoiler para vocês de como fixar esse conteúdo. Agora, coloca aí em prática, tá? Não faz com que eu esteja passando aqui um conteúdo ouro para vocês em vão. E aí, continuando, vamos falar sobre as competências da diretoria executiva. Eu trouxe aqui para vocês 9 competências. Não teria como eu trazer todas aqui. O que é que eu oriento? Dá uma lida nessa parte das competências por inteiro, entende, mas também entende que eu vou trazer para vocês aqui algumas principais, alguns pontos chaves para você entender a essência da finalidade dessa diretoria executiva. Porque aí, mesmo que você não lembre bem certinho se tal conteúdo de um item da prova faz parte da competência da diretoria executiva, mas se você entender a essência dela, você vai conseguir perceber se faz parte dessa competência da diretoria executiva ou não, tá? Então, ó, compete à diretoria executiva, no exercício das suas atribuições e respeitadas as diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração. Então, perceba, Conselho de Administração, órgão norteador. Diretoria executiva, no exercício das suas atribuições, respeita tudo que foi fixado pelo Conselho de Administração, tá? E aí, o que é que ela vai fazer? Gerir as atividades da empresa e avaliar seus resultados. Elaborar orçamentos da empresa, definir a estrutura organizacional da empresa e a distribuição interna das atividades administrativas. Então, realmente, como eu coloquei para vocês no nosso primeiro contato dessa aula, é botar a mão na massa. É como se fosse realmente o maestro da orquestra. Ele que vai dizer, nortear a execução, tá? Não são as normativas gerais, como a gente viu no Conselho de Administração, mas a parte da execução, tá? Aprovar normas internas de funcionamento da empresa, promover a elaboração do relatório da administração da diretoria executiva, promover a elaboração em cada exercício, lembra, cada exercício, das demonstrações financeiras, autorizar previamente os atos e contratos relativos à sua alçada decisória, aprovar seu regimento interno, realizar a avaliação anual dos desempenhos dos empregados, dos membros da diretoria executiva. Saiu aqui errado, gente, mas realizar a avaliação anual de desempenho dos membros dos colegiados executivos, tá? Então, assim, percebam que é realmente assim, gerir, elaborar, definir, presta atenção nesses verbos, né? Que aí a gente vai vendo que é realmente colocar a mão na massa para que a empresa funcione, tá bom? Mas lembre, dá uma olhada no estatuto mesmo lá, que está publicado. Se você tiver dificuldade de achar, procura realmente o sítio da EBSER, tá? O site da EBSER. Lá na parte de legislações, de publicações, vocês vão ter acesso a esse estatuto atualizado, tá certo? A última atualização, como eu estou dizendo para vocês, até hoje, foi em maio de 2023, publicada em junho. Se você estiver vendo essa aula muito mais à frente de julho, eu estou hoje fazendo essa aula no dia 10 de julho. Se você está vendo essa aula muito mais à frente, procura ver lá se já saiu alguma publicação atualizada, tá? E aí, continuando, a gente viu as competências gerais da diretoria executiva, mas o que é que compete ao presidente especificamente? E aí, com relação às competências do presidente, eu trouxe aqui todas, tá certo? Das competências gerais, não, mas do presidente tem aqui todas. Então, o que é que o presidente da EBSER vai fazer? Ele vai dirigir, ele vai supervisionar, ele vai coordenar e controlar as atividades e a política administrativa da empresa. Percebam a importância e realmente, como eu falei, a execução de processos. Coordenar as atividades dos membros da diretoria executiva, representar a empresa tanto em juízo quanto fora dele, assinar com o diretor da área competente
os atos que constituam ou alterem direitos ou obrigações da empresa. Isso aqui foi um ponto de uma prova que eu fiz, que dizia assim, deixa eu lembrar, assim, eu não vou lembrar o pé da letra, mas dizia assim, que o presidente assinava sozinho. E aí pode ver aqui, ó, assinar com o diretor da área competente atos que constituam ou alterem direitos ou obrigações da empresa. Então, ele não assina sozinho, ele vai assinar junto com o diretor da área competente. Baixar as resoluções da diretoria executiva, criar e homologar processos de licitação, podendo também delegar. Isso aqui é importante, porque a banca ela pode vir aqui querer saber se você sabe quais as competências do presidente que podem ser delegáveis. Então, esse aqui é um ponto, tá? Conceder afastamento e licença aos demais membros da diretoria executiva, inclusive a título de férias. Designar o substituto dos membros da diretoria executiva. A gente viu lá, né? No caso de vacância, de substituição de um membro, então o presidente vai designar dentre os outros membros, então está aqui. Convocar e presidir as reuniões da diretoria executiva, a gente também viu, tá? Manter o conselho de administração e fiscal informados das atividades da empresa, que é de suma importância. A gente já viu como que o conselho de administração age e a gente vai ver nas próximas aulas a questão do conselho fiscal. Mas vejam, ele mantém o presidente da diretoria executiva, ele mantém tanto o conselho de administração quanto o conselho fiscal informados das atividades da empresa, tá? E aí, continuando. E os demais diretores, quais as suas atribuições? Então, vamos lá entender. Gerir, não é ingerir, tá, gente? É gerir as atividades da sua área de atuação. Então, a gente viu lá, cada diretoria qual é. Então, cada um vai gerir as atividades da sua área de atuação, tá? Participar das reuniões da diretoria executiva, concorrendo para a definição das políticas a serem seguidas pela rede EBSER e relatando os assuntos da sua respectiva área de atuação. Cumprir e fazer cumprir a orientação geral dos negócios da rede EBSER, estabelecida pelo Conselho de Administração, na gestão de sua área específica de atuação. Então, fica bem importante aqui, bem evidente, que cada um vai atuar dentro do seu quadrado, tá? Auxiliar o presidente na direção e coordenação das atividades da EBSER e exercer as tarefas de coordenação que lhe forem atribuídas em regimento ou delegadas pelo presidente. Como eu falei para vocês, um caso de substituição de um membro, então esse membro ele vai pegar, assim, fazer as atividades, as tarefas que forem delegadas por esse presidente, talvez substituindo outro membro, ou como a gente viu, a parte das licitações que podem ser delegadas pelo presidente, então ele chega lá e pede para o diretor de infraestrutura, por exemplo, resolver a parte da licitação que é relativa à infraestrutura. Então, cada um no seu quadrado e ele está pegando uma atividade que foi delegada pelo presidente, tá? Compete exclusivamente ao vice-presidente assistir ao presidente na supervisão, coordenação, monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas pelas diretorias e pelas filiais, além de coordenar e articular a atuação dos diretores para o alcance dos resultados institucionais. Então, percebam aí que o vice-presidente ele vai assistir ao presidente nas suas funções, tá bom? Então, o que eu queria trazer para vocês aqui hoje era isso. Não esquece de deixar o seu like se essas aulas estão te ajudando, é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para você e continue te entregando as minhas aulas. Porque se você não continuar comigo nessa jornada, você não vai conseguir saber toda a legislação da EBSER e gabaritar a tua prova. Então, olha aí a importância. Já deixa o seu like, já se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Ativa o sininho para ficar sabendo em toda publicação de aula, tá bom? Beijos, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!